Bom dia para todos e todas. Então, agora iniciaremos a sessão das mensagens dos graduados, os novos desafios na prática global da gestão da qualidade. Nesta sessão teremos três pessoas graduadas do programa, irei apresentá-las conforme elas falam a sua mensagem e iniciaremos com o Dr. Luiz Campos, presidente do Conselho Português de Saúde e Ambiente e do Comitê de Qualidade e Assuntos Profissionais da Federação Europeia de Medicina Interna e coordenador de Medicina Interna da Clínica COF. Por gentileza, doutor, você está online, seja bem-vindo. Desculpe pela demora. Muito obrigada, bom dia para todos aqui já é tarde. E primeiro, parabéns para o professor Pedro Saturno pela iniciativa que iniciou há muito tempo na Universidade da Múrcia e que já teve, com certeza, um impacto relevante em nossos países na melhora da qualidade dos serviços de saúde. Em Portugal, ofereceu as ferramentas para me tornar o principal vínculo entre o atendimento clínico hospitalar e a política de saúde. Mas agora minha luta é outra. E é aquela luta que o professor Saturno, é por isso que o professor Pedro me convidou, vou compartilhar a minha tela, é a mudança climática e o impacto na saúde da população. Esse é meu conflito de interesse. Eu sou pai de três filhos, dois aparecem nessa fotografia. E eu acho que nós não tínhamos o direito de comprometer o futuro das novas gerações, que são as gerações dos nossos filhos e netos. Eles são muito importantes para essa mudança e meu interesse na academia, porque se vocês já assistiram esse filme chamado The Conspiracy, muitas pessoas já se tornaram veganas por conta desses motivos ecológicos. Esse foi um aprendizado e agora todo mundo conhece uma- né, essa frase que eu encontrei há 2 semanas. Expressa e resume o conceito, falando que a saúde do planeta e a nossa saúde hum, não podem ser separadas. Então, agora eu vou falar das quais são as principais ameaças ambientais para a sustentabilidade do planeta. Qual é o impacto na saúde dessas ameaças ambientais e qual é a pegada ecológica da indústria de saúde e quais são os desafios para os profissionais da saúde? Então, eu acredito que existe um problema com a população, a mudança climática, a degradação dos ecossistemas, a perda da biodiversidade e o esgotamento dos recursos naturais. Na realidade, demoramos 300 mil anos para chegar até o primeiro 1.000 milhões de pessoas e 123 anos para alcançar 8 bilhões. O que aconteceu o 15 de novembro no ano passado? Desde 1970, a nossa pegada ecológica ultrapassou a taxa de regeneração da Terra. Os efeitos da mudança climática podemos incluir o aquecimento global, as temperaturas extremas, a falta de água e comida, poluição e aumento de alérgenos, a perda da biodiversidade, tormentas severas, mais riscos para a saúde, pobreza e deslocamento.
Na realidade, inclusive com as promessas da COP27, o mundo ainda não está nesse caminho para atingir esse objetivo do Acordo de Paris, que é limitado, que o- temos esse aquecimento. Esse era o objetivo com as políticas atuais. E em 2100 teremos 2,7 graus centígrados de aquecimento. Então, o secretário-geral da ONU, Tony Guterres, que é um português, disse que estamos numa estrada no- para o inferno climático com o pé no acelerador. A degradação de ecossistemas, 75% da superfície terrestre livre de gelo já teve uma alteração significativa e tivemos uma perda de mais de 90% da área dos humedais. A biodiversidade existe 1 milhão de espécies em risco de extinção. Cada dia 150 espécies e são extintas. Agora os jornais tinham essa imagem dos macacos caindo das árvores no México. E o último, o esgotamento dos recursos naturais. Espero que não tenhamos pessoas participantes de McDonald's, mas a pegada ecológica de McDonald's a cada ano produz 1.000 milhões de hambúrguer. Cada hambúrguer consome 2.400 litros de água. Então, o consumo de água é equivalente à água extraída anualmente de 10 países da África. Então, qual é o impacto na saúde dessas ameaças climáticas? A mudança climática é a maior ameaça para a saúde que enfrenta a humanidade. A cada ano, os fatores ambientais acabam com a vida de cerca de 13 milhões de pessoas, uma de cada quatro. E o que acontece com esse aumento da temperatura, com a degradação do ambiente, a perda da biodiversidade, é que incrementa as doenças cardiovasculares, também as doenças respiratórias, o cancro, o câncer, as doenças transmissíveis por vetores, as alergias, as doenças relacionadas com a qualidade da água e também com a qualidade dos alimentos, a migração forçada e os efeitos diretos de calor e também as doenças mentais. É, no mundo, 9 em cada 10 pessoas que respiram ar que contém altos níveis de poluentes superam os limites das pautas da OMS. E a poluição continua causando mais de 9 milhões de mortes a cada ano. Cerca de 30% da população sofre algum tipo de alergia. É, os alérgenos também aumentaram no mundo todo. Os microplásticos, agora 75% dos peixes que comemos contém microplásticos, tem uma toxicidade direta, aumenta o estresse oxidativo, causa inflamação e câncer. Quando a gente pensa, qual é o animal que mata mais pessoas no mundo, a gente poderia pensar que o mosquito, um pernilongo, que mata 780 mil pessoas. Os tubarões, em 2016, mataram 4 pessoas apenas. Então, 60% dos patógenos causam doenças humanas e que têm origem em animais. Quase 100% das pandemias têm sido causadas por zoonoses. As doenças transmitidas pela água, a cada ano, mais de 3,4 milhões de pessoas morrem por conta de doenças relacionadas com a água. E as doenças
diarreicas são a segunda causa de morte em crianças. O tempo e o clima podem influenciar na reprodução, no transporte e disseminação de agentes microbianos que causam doenças transmitidas por alimentos. E esses causam 600 milhões de casos de mais de 200 doenças transmitidas por alimentos. Então, os efeitos da temperatura extrema, mais de 5 milhões de mortes adicionais por ano. Então, esses acontecimentos impactam mais nas populações mais vulneráveis. Isso é um gráfico da evolução da mortalidade global relacionada com o calor para as populações de mais de 65 anos. Entre 2000 e 2018, essa mortalidade foi dobrada. E, finalmente, temos os transtornos mentais, a chamada ansiedade, que aumenta entre as novas gerações. O terceiro tópico é qual é a pegada ecológica da indústria da saúde. Olha, a pegada ecológica do setor de saúde é equivalente a 4,4 das emissões globais no México, representa 3,4 das emissões. Para a compensação dessas emissões, seria necessário plantar 1,103 bilhão de árvores. E por quê? Porque na cadeia 71% das emissões de gases de efeito estufa e por conta da a cadeia de suprimento dos equipamentos médicos, dos fármacos, 3% por conta dos transportes, 10% pela energia. Então, é necessário implementar ações de mitigação que possam reduzir, ou que tentem reduzir as emissões e as ações de adaptação, que são ações para gerir os riscos. E vou dar alguns exemplos, por exemplo, as áreas que podemos impactar e que podemos mudar. Por exemplo, os gases utilizados para anestesia têm um efeito estufa, que representa 5% das emissões do setor sanitário. E existem alternativas. O uso de um catéter remanufaturado como alternativa para um catéter de um uso só demonstra que o impacto do aquecimento global teria uma redução em 50%. Esses são investimentos que geram uma medida em médio e longo prazo. Esse é um estudo de NHS. E aí calcularam que a iluminação de LED poderia conseguir um investimento de 492 milhões de libras há 3,7 anos. E durante as próximas 3 décadas, isso representaria uma economia de mais de 3.000 milhões de libras. E o último tema é quais são os desafios para os profissionais da saúde. É, é necessário considerar que a emergência climática é justamente uma emergência de saúde pública que devemos aproveitar o capital da confiabilidade da comunidade nas profissões médicas. E nessa pesquisa, inquérito, em 28 países, os médicos são considerados pela população como 59% a profissão mais confiável. Os políticos têm apenas 12%. Então, temos essa responsabilidade de mudar a mentalidade de que as questões ambientais são um problema e que para os profissionais do ambiente ou dos jovens radicais, mas afetam a todos nós.
Então, é necessário comunicar isso, não combinar o medo como um sentimento de impotência, porque isso para as ações, mas sim dar uma mensagem indicando que é possível mudar as coisas em todos os níveis, nas organizações, nos serviços, e no comportamento individual também. A Sociedade Portuguesa de Medicina Interna é a primeira que fez uma chamada para uma maior implicação dos profissionais de saúde nessa luta, porque nós, além de ser cuidadores, devemos ser também advogados dos pacientes. Em 2022, em outubro, também a Federação Europeia de Medicina Interna realizou uma chamada semelhante. Em março deste ano, pela primeira vez em qualquer área da ciência, reunimos os 29 países de fala portuguesa e espanhol numa chamada semelhante que foi publicada de forma simultânea em Portugal e também em português e espanhol. E temos autores, uma representação também do México. E esses foram os motivos que nos levam, em 2023, a criar o Conselho Português de Saúde e Ambiente. Os nossos objetivos são dar uma voz comum para as organizações relacionadas com a saúde nos temas de mudança climática, degradação ambiental e impacto na saúde. A promoção da sensibilização, educação e a investigação, cuidar pela necessidade do setor saúde para reduzir a pegada ecológica e ajudar a preparar um sistema de saúde mais resiliente para então responder a essa transição epidemiológica e ao maior risco de eventos inesperados. Agora temos 82 das principais organizações da saúde em Portugal. Uma das iniciativas que tivemos foi organizar um curso internacional de saúde e ambiente que iniciará em 10 minutos e, de fato, por isso eu vou precisar finalizar minha apresentação e não vou poder continuar para as perguntas. Então, também criar um observatório de saúde e ambiente. Em conclusão, a população, a mudança climática, a degradação ambiental, a perda da biodiversidade e o esgotamento dos recursos naturais são as principais ameaças ambientais para a sustentabilidade do planeta. A emergência climática é uma emergência de saúde pública. A pegada ecológica da indústria da saúde deve ser reduzida e o sistema de saúde deve estar preparados para a mudança epidemiológica atual e os profissionais de saúde devem ser agentes ativos na promoção de práticas sustentáveis para o meio ambiente, aumentando a consciência da comunidade, então se tornando modelos a seguir na adopção de comportamentos que respeitem o meio ambiente. E finalizam com essa frase que disse que a maior ameaça para o planeta é pensar que outras pessoas poderão salvá-lo. Então, eu preciso sair. Muito obrigado pelo convite e parabéns pelo simpósio, que é uma homenagem para o trabalho meritório do professor Pedro Saturno desde há muito tempo. Até mais, bom dia mais uma vez. Muito obrigado, Dr. Campos, pela apresentação. Então, agora, para continuar com esta sessão, vamos realizar um ajuste na agenda. Teríamos a participação da doutora Carla, mas agora passamos a palavra para o doutor Zapata
e vou apresentá-lo de forma rápida. O doutor Zapata também está online. O doutor Mário Alberto Zapata é médico formado na Universidade de Antioquia, na Colômbia, especialista em gestão hospitalar, mestre em epidemiologia e mestre e doutor em gestão da qualidade no Serviço de Saúde da Universidade da Múrcia, Espanha. E é fellow internacional em pesquisa em adições do Instituto Nacional de Drogas dos Estados Unidos e a Universidade de Miami. O Dr. Zapata tem uma trajetória profissional de mais de 30 anos de experiência. Alguns dos cargos foram chefe regional e secretário de saúde municipal e diretor de hospitais públicos e privados de média e alta complexidade em saúde mental e adicções. Também foi consultor para o Ministério da Saúde e a OPAS e a OMS na Colômbia e assessor internacional de doenças não transmissíveis de saúde mental da OPAS no México. Tem muita experiência docente, pós-grado e também é pesquisador em temas de saúde mental, adicções e qualidade do serviço. Atualmente, o Dr. Zapata é assessor regional de álcool e substâncias psicoativas do Departamento de Doenças Não Transmissíveis e de Saúde Mental da OPAS, OMS, em Washington, D.C. Dr. Zapata, seja bem-vindo, por gentileza. Bom dia para todos e todas. Muito obrigado pelo convite para participar desse evento. Na verdade, é uma honra acompanhar vocês e eu gostaria de cumprimentar os organizadores, o professor Pedro Saturno, os diretores, professores do Instituto Nacional de Saúde Pública do México e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte do Brasil, a todos os nossos amigos de México com quem teve a oportunidade de coincidir em alguns espaços técnicos durante meu trabalho como assessor de doenças não transmissíveis e saúde mental em 2022, um cumprimento especial para vocês. Então, essa breve história é uma história pessoal sobre minha experiência como aluno e graduado pela Universidade de Múrcia do mestrado em gestão de qualidade nos serviços de saúde, que é de 1998, quase 25 anos atrás, quando eu trabalhava como consultor para a implementação da descentralização da saúde para o Ministério da Saúde na Colômbia. Eram tempos difíceis para o desenvolvimento do sistema de saúde na época, então, com essa necessidade de implementar a reforma que incluía a descentralização, foi desenvolvido um modelo misto, aí o setor privado tinha uma participação nesse sistema onde a intermediação na saúde se tornava uma estratégia predominante para conseguir o incremento da cobertura nesse caminho para a universalização da população colombiana. Então, naquela época, na década dos 90, essa cobertura apenas alcançava um valor de quase 20% da população e o sistema público, grandes ineficiências e inequidades, oferecia serviço para o restante da população. A proposta de aumentar a cobertura na saúde, além de ser necessária, demonstrava um desafio e uma ambição para aqueles que trabalhávamos no setor saúde, ainda que a reforma tinha nos artigos e como uma questão inovadora, considerava um sistema de garantia da qualidade e os mecanismos para implementação e acompanhamento não ficavam claros e o maior esforço da reforma na saúde era para a filiação das pessoas ao novo sistema, mas sem o cuidado da qualidade e sem garantir um dos mais importantes atributos, o acesso. O acesso efetivo para os serviços de saúde. Então, essa preocupação foi início da minha busca para buscar essa formação na questão da qualidade da saúde. Naquela época, nenhuma entidade na América Latina tinha esse programa. Então, nesse caminho, encontrei uma dica do meu professor Pedro. Então, isso
me levou a me cadastrar na primeira geração do mestrado de qualidade. Esse mestrado era oferecido como um título pela Universidade da Múrcia e que depois, para 2012, já com todos os requerimentos, incluindo o trabalho de grau, foi possível obter e validar o novo título oficial otorgado pela universidade para esse programa. Durante a primeira década nos anos 2000, sem dúvida, essa contribuição que teve essa formação para meu trabalho de pesquisador, consultor, gerente de hospitais, traz uma nova realidade com essa formação e também essa capacidade crítica, argumentativa, tem sido o resultado daquela formação. Então, nessa primeira década de trabalho profissional como mestre na gestão da qualidade, temos fortalecido o planejamento, a busca de resultados e a mandatoriedade e autoexigência de contar com apoios de indicadores que permitam demonstrar o avanço e, então, assim, decidir as ações de melhora para garantir os resultados. Para conseguir esse título em 2012, eu já tinha esse desenvolvimento profissional e experiência de mais de 10 anos nos temas de saúde mental e adições, e uma oportunidade se apresentou para explorar a qualidade do atendimento nos serviços de saúde oferecidos para o atendimento das pessoas com transtornos na saúde mental e por conta do uso de substâncias. Tínhamos uma situação particular naquela época, apenas os hospitais, instituições dedicadas à saúde geral e com especialização em problemas orgânicos, trabalhavam com a gestão da qualidade. Existiam novas tendências para o cuidado do paciente. A concorrência para obter as certificações das farmacistas e acreditação nacional e internacional predominavam o ambiente das prioridades dessas organizações, talvez em busca do reconhecimento para obter um maior acesso ao mercado da saúde e nos novos sistemas em que a demanda dos serviços e a concorrência pelo mercado predominava. Na verdade, naquele momento, e ainda acredito, eh, que os reconhecimentos otorgados por organismos independentes têm um papel fundamental porque mobilizam o interesse dos prestadores de saúde para focar atendimento nas necessidades e expectativas dos usuários, sempre que o resultado do reconhecimento seja real e verificável sobre a satisfação das necessidades e expectativas dos usuários. Também é necessário que o resultado final das ações realizadas com os usuários consigam a efetividade na melhora da situação e no estado de saúde dos indivíduos e da população. Mas uma pergunta: e a saúde mental e as adições, alguém tinha pensado na necessidade de padrões de qualidade para atender às expectativas, então assim satisfazer as necessidades dos usuários e das famílias? Na verdade, poucas pessoas pensavam nesse tópico. Talvez esse prejuízo que temos com a saúde mental é um obstáculo para priorizar a necessidade de discutir e estabelecer padrões mínimos de atendimento para aqueles que têm esses transtornos. Aqui o assunto é muito mais complicado para a gestão da qualidade, porque temos o princípio da bioética, da autonomia, que deve prevalecer em respeito para esses usuários. Não é possível que, por conta da condição mental ou situação de adicção, possam ser, eh, esse direito seja tirado deles e também o trato calmo, humano, é um direito fundamental que muitas vezes é vulnerado, porque não é reconhecido na saúde mental e as adições, essa doença crônica requer
requer desse cuidado, atendimento interdisciplinar e a reabilitação e reincorporação na sociedade que possa garantir os direitos. Essa situação me levou a documentar e trabalhar mais com o tema e através de uma investigação com esse enfoque descritivo, enfoque hermenêutico e com aprendizado do mestrado, desenvolver um trabalho sobre os direitos dos pacientes, revisão e estado atual dos centros de tratamentos para drogadicção na Colômbia. Uma investigação que depois seria publicada por uma revista da Colômbia e que espero que tenha ajudado naquela época para a tomada de decisões que hoje existem para cuidar dos requerimentos mínimos dos padrões de qualidade para os centros que atendem a esta população. Um aprendizado que o motivo para meu trabalho no meu posicionamento nas organizações onde eu já trabalhei, depois da minha formação na qualidade, é a necessidade da sensibilidade e conseguir essa sensibilização sobre os temas que eu considero deveriam ser abordados para a melhora. E a questão, a sensibilização é um aprendizado humano para poder tomar decisões, mas a civilização não será possível quando eu não conseguir, em outras palavras, para conseguir essa sensibilização é necessário o conhecimento. Quando você não tem o conhecimento, você não terá essa sensibilização. Quando você não tem essa sensibilização, não será possível tomar decisões. Então, esse último posicionamento de não tomar o risco na tomada de decisões poderia ser um indicador da falta de conhecimento e não da necessidade de tomar decisões para os temas que assim o requerem. Uma qualidade de saúde requer de um alto nível de sensibilidade, requer também de um alto nível de conhecimento e a formação no mestrado em gestão da qualidade de saúde oferece essa sensibilização baseada no conhecimento e então isso facilita o desenvolvimento e contribuição criativa no âmbito profissional. Mais uma vez, obrigado pelo convite para compartilhar essa mensagem com vocês. Eu desejo muito sucesso no evento e mais uma vez, parabéns. Muito obrigada, doutor Sapato, pela mensagem tão emotiva e por essa paixão na gestão da qualidade. Muito obrigada. Então, agora vamos convidar a mestre Carla Fabiola Reina Espíndola, por favor, quem realizará a última apresentação e vou agora apresentá-la. A mestre Carla é cirurgião da Universidade Autônoma do México, é formada do programa nesta sede, tem um prêmio, uma candidatura ao prêmio de farmacovigilância, professora no Instituto Politécnico Nacional e tem 19 anos de experiência na verificação sanitária no Serviço de Saúde Pública da Cidade do México. Atualmente trabalha na Agência de Proteção Sanitária do Governo da Cidade do México como responsável do Centro Estadual de Farmacovigilância e Tecnovigilância, realizando verificações sanitárias. Também é responsável do projeto de verificação sanitária em consultórios dentais na Cidade do México. Bem-vinda, Carla. Muito obrigada, é uma honra estar aqui de forma presencial no Instituto. Bem, agora vou falar um pouco sobre a farmacovigilância e esse ciclo de melhora.
Bem, então vamos falar um pouco da história da farmacovigilância, como iniciou. Em 1957, o laboratório alemão Grunenthal lançou o medicamento talidomida e a orientação era para o controle de mulheres grávidas, para tratar a hiperatividade de crianças, também poderia ser utilizado por homens, e aumentaram os casos de focomelia. Focomelia, lembrem que quando você... eh, e então, foi publicado, a comunidade médica perguntava se tinha acontecido o mesmo nas unidades médicas, se por conta dos relatórios, se por conta da pressão da comunidade médica e das autoridades sanitárias daquela época, foi retirado do ponto de venda em 1961. Então, o medicamento foi retirado do ponto de venda, mas depois de 2 anos, até 1963, ainda estava disponível no mercado. Claro, essas alterações mutagênicas eram incompatíveis com a vida, então a taxa de mortalidade era muito alta. Então, imaginem, 2 anos, quantas mortes poderíamos evitado, e justamente por uma questão econômica, em 1968, como uma resposta, a OMS lançou o Programa de Vigilância Farmacêutica Internacional e faz um convite para os países a que, de forma voluntária, possam documentar as reações adversas dos medicamentos disponíveis no mercado. Após 10 anos, temos o programa de monitoramento de medicamentos, mas prestem atenção, desde 1978 ficou registrado. Em 1999, México começou a trabalhar com esse tema e criou o Programa Internacional de Monitoramento, focado aos fabricantes. Em 1999, México faz parte do Programa Internacional de Monitoramento de Medicamentos. Em 2001, foi criado o Centro Nacional de Farmacovigilância, alocado na Autoridade Sanitária do México, a COFEPRIS, que é a Autoridade Sanitária Federal, e até 2014 foi criado o Centro Estadual de Farmacovigilância e Tecnovigilância da Cidade do México, onde eu trabalho. Mas imaginem, iniciou no 78 e na Cidade do México iniciou até 2014. E, e bom, agora vamos falar um pouco sobre o que é a farmacovigilância. A gente tem uma norma mexicana que define isto como atividades relacionadas com identificação, avaliação, compreensão e prevenção dos eventos adversos, a suspeita de reações adversas, as reações adversas, os eventos atribuíveis à vacinação ou imunização, ou qualquer problema de segurança relacionado com o uso de medicamentos e vacinas. Infelizmente, muitos profissionais de saúde acreditam que farmacovigilância é apenas um controle da prescrição. Tem a ver com isso, mas tem a ver com outros elementos. Qual é o campo de aplicação? Sendo uma norma mexicana, tem um caráter de mandatoriedade para as pessoas físicas ou morais do setor eh, social e privado, evidentemente os fabricantes e também os profissionais da saúde. Então, quem são os profissionais de saúde? Os médicos, odontologistas, veterinários, bacteriólogos, enfermeiros, trabalhadores sociais, químicos, psicólogos, optometristas, engenheiros sanitários, todos aqueles profissionais relacionados com as ciências químico-farmacêuticas e ciências da saúde humana. Então, existe uma norma oficial mexicana que é obrigatória e obrigatório para todos os profissionais da saúde trabalhando em nosso país, e então eles devem estar cadastrar ações esperadas, não esperadas, graves, não graves, por uso ocupacional, por uma falha terapêutica, automedicação. Então, é uma gama muito ampla. Então, qual é o problema? Porque é necessário melhorar a farmacovigilância na cidade do México. Esse é o fluxo. Todos os profissionais informam a área de farmacovigilância, por exemplo, imagine um consultório com
médico, que é o profissional de saúde, e essa pessoa é a unidade que deverá informar ao Centro Estadual de Morelos, por exemplo. Então, aproveito para fazer um comentário, porque não sei se temos um consultório em Tlalpan. Caso exista, então sejam bem-vindas, porque eu estou esperando que vocês possam se cadastrar. Então, o Centro Estatal, aí informamos a COFEPRIS, e a COFEPRIS envia as informações para os Suíça. Aí temos o banco de dados de razões adversas. Então, agora vamos revisar a realidade. Lembrem que estávamos na pandemia. Então, em 2021, o Centro Nacional de Farmacovigilância recebeu 60.000 receitas de uma população de mais de 126 milhões de habitantes. O esperado, porque existe um indicador da OMS, indicado que deve receber pelo menos 25 notificações, mas esperavam que o México pudesse entregar pelo menos 25.200 cargos. Realmente foram notificados apenas 16.000. Mas por que, se eles receberam mais de 60.000 notificações? A realidade é essa. 26% que tem um grau alto na qualidade das informações, bem dos centros estaduais, quer dizer, de vocês, dos profissionais da saúde, que informam as unidades. Então, 74% dos relatórios do país são produto da indústria químico-farmacêutica, os fabricantes, mas não podemos deixar a responsabilidade de que eles possam ser o juiz e a parte, porque eles são os fabricantes, ainda que eles informam muitos relatórios, não alcançam esse alto grau de qualidade de informação. Mas vamos dar esse benefício da dúvida, pensar que como eles não têm um contato direto com o paciente, mas vou contar uma experiência que eu já tive no Centro de Farmacovigilância, quando foi lançada a alerta sanitária por uma atividade que tem um componente na fabricação que poderia causar câncer na população, faz uma convocatória para os fabricantes na COFEPRIS, e o representante de ética de um laboratório muito importante no México comentou: ah, sim, a gente sabia que o produto podia causar câncer, mas a gente estava aguardando que vocês, como autoridade, pudessem falar o que fazer. Mas, por enquanto, eles vendiam isso sem ética. Então, não sei vocês, mas eu espero que a autoridade possa tomar as decisões, não apenas com 26% das informações. Claro, isso deve aumentar. E também que a indústria continue informando, mas que os relatórios sejam dos profissionais da saúde e observem esse indicador. Cumprimos com os 64% da meta mínima, considerando apenas o setor privado. Em 2021, tiveram mais de 2 milhões de egressos. Imaginem quantas prescrições poderiam dar. Foi aplicado o ciclo de melhora em busca dessa notificação de reações adversas. Foi realizada uma análise do problema, é uma tabela de frequências, e aí a maioria dos relatórios estavam focados em 3 unidades. E menos de 65 casos eram informados por ano. E então, isso era uma média de 5 relatórios. Imagine, na cidade do México, com mais de 9 milhões de pessoas, claro que era de esperar mais relatórios. Então, foi uma análise de causa e efeito, estudando 4 eixos: a gestão da qualidade. E qual foi a gestão? Por exemplo, quando o diretor não tinha conhecimento do que é a farmacovigilância, ele devia presidir o comitê, passar orientações e vigilar que realmente isso fosse aplicado. Isso não acontecia muitas das vezes, eles nem sabiam que tinham que fazer esse relatório, porque eles acreditam que é normal e porque a pergunta era por que eles deviam fazer isso. Então, também a mão de obra, todos os profissionais da saúde que têm muita carga de trabalho, esse medo de informar e receber alguma chamada de atenção, também a falta de conhecimento. Também não existia uma ferramenta de notificação adequada, eles acreditavam que apenas com deixar isso anotado era suficiente, sem pensar que quando a autoridade sanitária, a COFEPRIS, nós, a OMS,
Imagine quando essa autoridade iria ler essa anotação. Foram aplicados 5 critérios de qualidade, claro, da essa intervenção e observe, realizamos uma análise de Pareto e aí observamos que quando a gente trabalhava com 3 critérios, que era promover comunidades de farmacovigilância, que pudesse realizar uma busca de certeza, os profissionais da saúde também garantir que eles conheciam esse procedimento e que também existe um comitê para analisar e tomar isso estaria refletido nos 72% da qualidade. As intervenções foram realizar o primeiro balanço semestral, alertas, publicar isto, e quem vai querer isso publicado? Então, os diretores ficaram preocupados com isso para quando aparece essa cor amarela, o número de reações por mês. Então, é necessário cumprir. Isso foi distribuído na cidade. Também foi criado esse instrumento do Centro Estatal da Cidade do México, um guia de autoverificação para que o profissional da saúde pudesse revisar as falhas. Apenas foram anotados pontos mínimos da norma. Foram realizadas capacitações gratuitas. Até o momento, temos capacitações todas as sextas de uma tarde gratuita. Agora temos os colegas de Brasília e, claro, sempre existe um interesse, mas é necessário atender a questão do custo, o custo de capacitação. Então, infelizmente, por conta da agenda e a carga de trabalho, não foi realizado. Então, a aplicação da avaliação dos verificadores, tínhamos pensado que em cada visita pudesse implementar essa aplicação de cédula e, claro, uma retroalimentação do que das falhas de forma escrita. E também oferecemos material gratuito de divulgação em código QR, se encaminha a plataforma onde o profissional da saúde poderá preencher essa reação adversa e também esses materiais foram colocados, por exemplo, que as empresas refrigerantes conseguem fazer, porque os centros não conseguem fazer. Queremos divulgar essa mensagem, queremos parabenizar a implementação dessas atividades relacionadas com a farmacovigilância realizadas por normativos científicos. Precisamos evitar que realmente cumpram com esse fluxo de informações. Também temos a coordenação de uma sessão individual de capacitação com o responsável da unidade de farmacovigilância para garantir que tenham acesso à plataforma VirgiFlow, que é o Monitoring Center, com o banco de dados globais, que tem também um banco de dados nacional, para que eles possam utilizar essa plataforma, que é a plataforma utilizada no mundo para notificação de unidades. E também o monitoramento dos casos e reativação de DigiFlow. Aí, por isso, chamamos diretores. E aí, realizando esse trabalho, parece uma ação de mágica, mas foi comprovado que existe um impacto no cumprimento. Por exemplo, o primeiro critério, que era a primeira avaliação, era uma unidade de farmacovigilância realizando essa busca permanente, passou até o quarto lugar. Claro que teve, mas observem, esse é o nosso orgulho na cidade do México. Realizamos essa frente com mais de 9 milhões de habitantes. O nosso objetivo era 1.800 notificações em 2021, foi análise, e nesse ano foi aplicado a comparação com 2022. Aqui alcançamos 5.734 atenções abertas, aplicando esse ciclo de melhora, notificamos 9.706 casos em DigiFlow. Sem considerar todos os relatórios dos pacientes individuais profissionais da saúde. Então, naquela época, a dieta do país
eram 19.000 ações a ver. Por conta desse ciclo de melhoria, ultrapassamos essa meta pela primeira vez em tempo, alcançando México 20,31 da meta nacional, entregando mais de impacto com o resultado do ciclo de melhora. A cidade do México contribuiu com 42,45% da meta nacional. Mas observem isso aqui. Eu tomei o controle do centro da cidade do México em janeiro de 2019. Eles entregaram 2 caixas com um arquivo de 138 ações a ver. A gente começou a trabalhar com capacitação. Conseguimos 263 casos para 2019. Trabalhamos à distância, também por conta da pandemia, aumentou. Então, começamos a colher os esforços em 2021. Então, foi aplicada a metodologia do ciclo de melhora e em 2022, observe 9.706 casos, continuamos trabalhando e em 2023, 10.493 casos. E agora, em 2024, até maio, esse é o mas observe, talvez não significa muito esses números, mas essa é a nossa realidade, esse é o fechamento do primeiro semestre de 2023, e aí a linha azul é o indicador que eu mencionei, as notificações, 200 notificações por cada milhão de habitantes. Então, temos, observem, infelizmente, as entidades do país, o resto, os outros 32 estados, apenas temos o Chihuahua, São Luís Potosí, Morelos, e acho que Colima, realmente nem todos, não existe uma vigilância de segurança dos medicamentos. Observem, a gente sabe que nos estados do sul ou do norte, existe muito turismo médico, tratamentos estéticos, mas isso implica anestesia, antibióticos profiláticos. Então, isso é por conta da divulgação desse ciclo de melhora. A COFEPRIS, a Autoridade Sanitária Federal, fez um convite para levar esse trabalho a um concurso e obteve o primeiro lugar nacional e será publicado num boletim de divulgação da COFEPRIS e já de forma detalhada, o ciclo de melhora será apresentado no Congresso Estadual de Farmacovigilância na cidade de México no mês de agosto, mas agora já com essa divulgação, o conhecimento deve ser compartilhado. Então, claro, devemos compartilhar isso. E como já compartilhamos essa forma de trabalho na cidade do México, já tive a resposta de outros estados, mas ainda 50% das entidades já alcançaram a meta para o primeiro semestre de 2024, o impacto nacional do lugar 4 com esse ciclo de melhora e que colaboramos um lugar número 20, somos o 4º lugar na América Latina. No continente americano, primeiro lugar Estados Unidos, segundo Canadá, terceiro Brasil, quarto México e, claro, segundo lugar. Prestem atenção, Brasil, porque estamos apenas a 30, estamos bem pertinho de vocês. A gente continua trabalhando numa equipe, prestem atenção. E no final, desculpa, estou indo muito rápido, mas queria revisar todos os slides agora. Somos uma sociedade tecnológica, por conta dessa transição, eu acho que temos participantes de todas as partes do mundo e do país, e ainda com isso, existem crianças que estão morrendo por conta de um medicamento para a tosse. Parece surpreendente. E um alerta aqui, por exemplo, temos esse alerta 2023, que já temos a importância da qualidade, a melhora. E é necessário deixar o mundo melhor. Eu tenho um sobrinho muito lindo. E eu não gostaria que, por um medicamento para tosse, ele pudesse ter problema de saúde. Esses são os dados, como Centro Estadual de Farmacovigilância e Tecnovigilância. Ficamos à disposição, temos capacitações todas as sextas-feiras. Bem-vindos. Esses são os dados e, claro, um convite para o Congresso Estadual. E um parabéns pelo evento. Sejam bem-vindos. Queremos apoiar vocês.
podemos participar de eventos e divulgar o nosso trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada, Carla, pela apresentação. Por conta do tempo, nós teremos a possibilidade de fazer perguntas, talvez algum comentário, alguma pergunta rápida. Arthur, por gentileza. Rapidamente vou passar a palavra para o professor Arturo, o mestre Arturo. Carla, bom dia. Durante a pandemia, México tinha um primeiro nível que pouco vigilado, que são os consultórios adjacentes às farmácias. Eles têm, eles têm um amplo uso de medicamentos e de reações que devem informar. Eles realmente informam isso. Ou são os serviços públicos. Não, na verdade, estamos retomando tudo que tem a ver com as boas práticas de farmacovigilância da OPAS. Todos os profissionais de saúde no México têm a obrigação de informar. Então, parece piada, mas desde aquelas farmácias da igreja até um hospital de terceiro nível tem essa obrigação. Então, fazemos visitas para isso, e seja um odontologista, num consultório pequeno ou também um consultório de farmácia, é necessário que ele esteja cadastrado, damos kit de bem-vinda, eh, uma capacitação à distância, e as capacitações são gratuitas e tem uma constância. Caso consigam aprovar o teste, tem uma vigência de um ano. Então, claro, eles estão sendo vigilados. Muito obrigada, Carla. Então, já sabemos que a sede de Laban, que abre um consultório, é necessário realizar esse cadastro. Posso fazer uma pergunta bem rápida? Foi um trabalho brilhante da Carla, demonstrando que o mestrado não é apenas para o serviço clínico de cuidado individual, é para o serviço da saúde pública, é muito importante. Então, quais desafios você já teve durante o mestrado e qual seria a sugestão para levar essas informações para o serviço de saúde pública? Eu acho que está muito focado no entendimento médico, o programa todo foi aplicado à visão da autoridade sanitária. Então, claro, nós não oferecemos atendimento médico ou clínico, mas a gente faz avaliação. Somos uma autoridade. Então, a melhora da qualidade pode ser aplicada em todos os âmbitos da vida e como todo mundo consegue fazer farmacovigilância, todo mundo consegue fazer qualidade. Então, é um convite para formalizar. A gente sabe que existem muitos gestores da qualidade empíricos, então que não ficam dentro desse âmbito acadêmico. Então, agora que meu tema é a farmacovigilância, participamos de conferências em outros estados, mas um tema que eu apresento é a gestão da qualidade na farmacovigilância, porque tem gestores nos hospitais que não têm uma comunicação com a unidade de farmacovigilância. Então, esse é o impacto quando a gente clica. E também eu gostaria de mencionar algo que eu esqueci. Todas as informações que resultam da farmacovigilância são classificadas como uma questão de segurança nacional. Então, falamos para os profissionais de saúde que não é um trâmite a mais, não é um formato que você precisa preencher, é uma questão que vai além, é uma vida, várias vidas que podem ser. Então, antes não tínhamos historicidade política, então por isso eu coloquei essa linha do tempo. Isso iniciou no mundo desde 1978. Como eu mencionei, parece uma piada quando eu recebi o cargo, tinha um computador que não ligava, com duas caixas, dois arquivos, com 138 ações. E observe o nosso avanço. Quem pensaria que eu estaria aqui hoje ameaçando o Brasil, falando que já está bem pertinho dele. Então, realmente é possível. Então, já
fazemos farmacovigilância, oferecendo capacitação às crianças, explicando com sucos de Harry Potter, explicamos esse medicamentos de Alicia no País das Maravilhas, as reações adversas. Então, eu acho que não requerem, o que apresentamos não precisou de mais orçamento, mais hospital. Então, respeitamos esse espírito da qualidade. E todo esse trabalho foi feito por três pessoas. Agora temos uma outra pessoa e realmente eh, conseguir esse engajamento das pessoas, desde as pessoas que estão na direção geral, recebendo os profissionais de saúde, também o nosso diretor médico. Então, é um trabalho em equipe. Por isso, em todos os congressos e eventos que participo, eu ainda não percebo essa relevância da farmacovigilância sendo admitiva. Então, é necessário replicar isso, a gente fica à disposição como autoridade sanitária. Às vezes parecemos eh, que somos chatos, claro, são questões de leis, normas, mas sempre acompanhamos de forma gratuita, mas sim, justamente essa é a nossa atividade de divulgação, promoção. Então, não trabalhem com advogados que pedem dinheiro para ativar esses consultórios, porque às vezes esses consultórios pequenos, por exemplo, um consultório que não faz a prescrição de um medicamento de anticonvulsões, eles acham que não é necessário, mas também os problemas, por exemplo, de higiene bucal ou também sobre medicamentos que eles acham necessário. Então, existem essas ideias. Então, o psicólogo, por exemplo, também precisa estar preparado, capacitado. Existem muitos casos, temos muitas informações, então vamos convite, esse ciclo de melhora será replicado no Congresso Estadual de Farmacovigilância e teremos muitas discussões sobre isso. Também convidamos as outras sedes com sistemas de qualidade focados na farmacovigilância. Muito obrigada. Muito obrigada, Carla. Então, agora, para continuar, vamos convite ao doutor Pedro Saturno, que irá apresentar o nosso convidado especial, o doutor Ezequiel, que irá apresentar essa conferência magistral. Bem-vindos. Bom dia, mais uma vez.